Um vídeo diferente aqui sobre um assunto que vem me batendo a cabeça há bastante tempo, assim, que é a questão dos salários no Brasil e na Austrália, que é algo que eu já falei aqui várias vezes, é que se percebe que o trabalhador no Brasil que é chamado de subemprego, né, o jardineiro, caixa de supermercado, o motorista, são profissões que no Brasil são tratadas como profissões muito baixas e isso se representa muito no quanto eles são pagos, né? E, e a diferença é muito grande de salário no Brasil, né? Então eu trouxe aqui um exemplo de uma multinacional que tem tanto aqui na Austrália quanto no Brasil e para comparar como os funcionários são pagos. Vamos começar aí pelo valor. Na Austrália se recebe por semana e se conversa muito sobre o valor de horas de trabalho, tá? Então, o valor de horas de trabalho mínimo na Austrália é 19,49 dólares e isso pode variar para cima, porque noturno, fim de semana, feriado, os salários aumentam, né? Mas também eu digo para vocês, são poucas as pessoas que dentro da lei recebem isso aqui. As pessoas dentro da lei geralmente recebem um pouco mais. E, claro, tem algumas pessoas que trabalham ilegais, né? Não é nem de perto um número relevante, mas tem sim. Eu conheci gente que trabalhava lá nos fundos de uma cozinha cortando vegetais por 15 dólares a hora, que foi o menor pagamento que eu já vi foi 14, que era para uma fase de treinamento, né? Que a pessoa ia passar a ganhar o salário mínimo depois. Que é algo que um juvenil aqui ganha um salário um pouco menor quando ele está em fase de treinamento, né? Mas ele também tem um monte de intervalos e umas facilitações, um monte de coisa ele não pode fazer e tal. Então, também não é um trabalho pesado como alguém que já está em idade de trabalho, né? Já tem maioridade. E então, só para vocês terem uma ideia, isso em reais, vamos arredondar isso para 20 dólares a hora, né? E aí vamos ver o valor. Ó, o real, o dólar australiano deu uma valorizada em relação ao real brasileiro. Na verdade, o real brasileiro que desvalorizou recentemente, né? Vou ver o gráfico aqui. Então, tá dando aí 3,70 né, reais, né, para cada dólar. Então, isso daria aí, convertendo um valor estapafúrdio de pensar, né? O cara tá ganhando 70 reais por hora para trabalhar de caixa no McDonald's, né? Claro, volto a salientar, o custo de vida aqui é em dólar, né? Então, né, não, dificilmente tu vai ficar rico trabalhando de atendente do supermercado. Mas, pensando, né, nesse valor aqui, já dá uma apavorada, né? De pensar. Agora, o que mais me apavora é olhando o valor do salário mínimo. No Brasil não se recebe por hora, né? Mas o salário mínimo no Brasil tá em torno de mil e poucos reais, né? Isso dá em torno de 6 reais. Aqui tá o pagamento por hora, que é ridículo, que é menor do que o salário mínimo de quem ganha um salário fixo, né? Mas o valor é uma diferença muito grande. Aí talvez a gente, vamos tentar extrapolar e dizer assim, então se o funcionário recebe mais, é uma narrativa muito comum que a gente ouve no Brasil, vai aumentar o preço do produto, né? E aí a empresa não vai vender, vai quebrar. Bom, vamos aos preços. Vamos primeiro o McDonald's do Brasil. Big Mac, o combo médio tá R$22,90, segundo esse site aqui. Eu não sei se está atualizado, mas é o suficiente para comparação. Aqui na Austrália é 11 dólares o Big Mac médio, certo? Então, nós temos lanches com preços diferentes, bem diferentes. O Big Mac aqui é mais barato e o funcionário está sendo muito mais bem pago. Aí talvez eu diga, mas então o lugar... No Brasil, o McDonald's é considerado um lugar chique. Não é. Aqui os lugares são igual ao Brasil. Alguns McDonald's são até bem bonitinhos, bem confortáveis. Depende do bairro. Tem banco de couro, assim, né? Couro falso, obviamente. Mas eles são bonitinhos, arrumadinhos e tal.
O café, se tu compra no local, eles te servem numa xícara. Cara, é bem parecido com o Brasil. Existem vários tipos de McDonald's no Brasil. Em alguns shoppings tu vai encontrar um McDonald's mais bonitinhos, em outros vai ser aquele que é cadeira meio toda plastificada, aquela coisa bem, bem lancheria, assim, né? E então o valor é chocante, né? Tu tá comprando um hambúrguer caro e tá pagando menos pro funcionário que tá ali te servindo, né? Porque quem te serviu, quem fritou, quem te atendeu no caixa, quem montou o sanduíche, e provavelmente toda a cadeia produtiva passou por pessoas que estão ganhando um salário mínimo de 6, esse valor aqui não é compatível, mas em torno de R$ 6 a hora, né? Então, né? E aí talvez tu diga, tá, mas o Big Mac é mais barato no Brasil, na Austrália, porque os preços das carnes são é mais barato na Austrália. Em parte, atualmente sim, com a alta do dólar sim, né? Aqui, por exemplo, esse hambúrguer de carne de boi tá $14 o quilo, né? Isso daria, convertendo para o real, daria 40 e poucos reais o quilo da carne, né? Mas claro, essa carne foi produzida aqui e tal, então não dá para dizer que que ela sofre tanta influência do dólar quanto no Brasil, porque no Brasil o preço da carne sobe junto com o dólar, justamente porque a gente exporta muita carne, né? E aí tá lá o Tião tem um boi para carnear, né? Para matar e transformar em carne. Ele vai vender para os brasileiros que estão ferrados em real, ou ele vai vender para os estrangeiros em dólar e ganhar 2, 3 vezes mais, né? Então ele acaba tomando essa decisão, certo? Então a carne no Brasil está com preço realmente bem salgado ultimamente, né? Que obviamente vai influenciar no preço do hambúrguer, mas mesmo assim a gente tem uma grande diferença de valor. Aí vamos pro papo que aí tu vai me chamar de comunista, mas o que eu tô percebendo aqui, tá? A diferença é muito grande, tá? Convenhamos que fosse $22 o Big Mac, como é R$ 22, tá? Não é o caso, mas poderia ser, se a carne na Austrália estivesse muito cara, o pão fosse caro, porque não é, porque o trigo aqui também não é caro. Mas vamos pensar assim, o que está acontecendo no Brasil em relação à Austrália? Aqui na Austrália, o Big Mac é super comum, o McDonald's é super comum, cada bairro tem 1, 2, às vezes 3, dependendo do bairro, McDonald's. Ele concorre com o comércio local, obviamente, é uma multinacional concorrendo com o comércio local. Mas o que a gente vê de diferença mais importante aqui, que mais me apavora, é que o funcionário brasileiro, ele está trabalhando igual, ele está dedicando o seu tempo, porque na verdade o que tu faz quando tu trabalha? Tu vende horas da tua vida, né? Porque tem horas limitadas, a gente não sabe quantas são, mas nós sabemos que um dia a gente vai morrer, um dia a gente vai ficar velho, a gente está vendendo a tua saúde, a tua juventude para trabalhar por um preço muito baixo e o cara tá lucrando em cima de ti, né? Porque para cada Big Mac que o cara ganha, ele ganha muitos reais em cima, né? Em cima desse Big Mac que ele vendeu, né? E os outros lanches. Aí talvez tu diga, mas o Brasil tem imposto alto, tem. Mesmo assim, é 10% maior que o australiano, então não cortaria em tanta diferença o salário do australiano. Né? Mas o custo do Brasil, violência, com certeza, mas aqui também o valor de uma loja dentro de um shopping não é baixo, né? Também é muito caro, né? A concorrência faz as coisas subirem de preço, então ter um McDonald's dentro de um shopping aqui na Austrália não é barato. E eles estão em todos os shoppings, como no Brasil. Né? E aqui tem bastante McDonald's de porta para rua, bastante, né? Porque aqui os índices de violência são muito menores, né? Então é algo que, galera, fica complicado. Daí eu digo para vocês, se a gente quer um país melhor, eu acho que a gente precisa aumentar o salário mínimo, porque essas pessoas que ganham esse salário mínimo aqui, né, elas vão ganhar, elas não vão conseguir mal pagar o aluguel. E quando a pessoa paga o aluguel, vou dar um exemplo, eu tenho um negócio, um apartamento que eu deixei no Brasil, que se alguém alugar ele, esse dinheiro que eu tenho, eu vou pagar outras coisas, vou pagar impostos, vou comprar na feira, vou comprar no mercado, vou comprar
daqui a pouco trocar de carro, daqui a pouco, sei lá, cortar o cabelo, fazer uma tatuagem, isso faz o dinheiro girar. Só que essas pessoas que recebem esse salário mínimo ridículo de R$ 1.045 por mês, elas não têm dinheiro para gastar com absolutamente nada. Porque um aluguel de um barraco, uma casinha velha, R$ 500 no Brasil, né? Então, essa pessoa vai pagar o aluguel, comer e acabou, velho. Acabou o dinheiro, né? E isso se ela não tiver menores para sustentar, ou idosos que moram com ele, cara, é complicado. Então, a gente vive numa situação bem desbalanceada. Daí talvez eu diga, mas aumentar o salário vai causar inflação, com certeza. Mas seguir um aumento gradual e dar tempo para o mercado absorver isso, né? Os comércio expandir, a produção crescer, né? Fazer isso de uma forma gradual, num projeto, talvez funcione. Eu estou me metendo em economia aqui, cara, mas o que eu estou vendo é uma coisa muito errada. Então, é muito errado, isso está completamente errado, né? Então, se tu curtiu esse vídeo aí, bom, tu sabe o que fazer, tu assiste YouTube, né? Se esse vídeo tiver alguma movimentação aí, eu faço, sei lá, faço sobre preço de carro, qualquer coisa que vocês quiserem saber. E comenta aí o que tu quer saber, quanto que custa uma certa coisa ou outra no Brasil, certo? Grande abraço e até a próxima!